A Polícia Militar e o Conselho Tutelar deram início a mais uma fase da Operação Paz nos Rios, que visa coibir a prática de roubos, furtos e principalmente a exploração sexual contra crianças e adolescentes. A Operação Paz nos Rios, ela visa, quando ela foi criada, visava intensificar as ações de combate à criminalidade na área de Rio Cristão, porque a gente vive numa ilha e as outras localidades a gente só pode chegar por deslocamento por rio. Então havia uma necessidade da intensificação do policiamento nas áreas e com o advento da chegada das nossas embarcações, as nossas lanchas, a gente conseguiu intensificar. Só que em conluio com os nossos parceiros do Conselho, né, que a gente tem uma situação muito grave de exploração sexual na área, eu disse, não, vamos nos juntar forças com o Conselho para a gente tentar coibir essa situação de exploração. O que aconteceu? Nessa ocorrência de hoje, a guarnição saiu com o Conselho porque havia denúncia de que uma criança, né, estaria vivendo maritalmente com um maior de idade. Foi confirmada a situação, a menor tem 13 anos e o indivíduo 26. Mas o que acontece? Né? Ela, segundo relato, né, informes, ela quando vivia com o pai e com o padrasto, ela sofria abusos. A gente vai apurar essa situação, ela vai ser apurada. E a gente não sabe que situação fica pior, né? Se sai, pula da frigideira, cai no fogo. Porque ela passou a viver maritalmente com esse rapaz, né? Como se quase querendo fugir de casa, porque já não aguentava aquela situação. Para viver uma outra situação que é um absurdo inclusive para a nossa legislação, para o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que menor de 13 anos é uma criança. Então, subtende-se que ainda não tinha o conceito do que, basicamente, o que é certo e o que é errado. Mas nessa situação específica, ela estava vivendo uma situação deplorável, né? Que possivelmente vítima de abuso, saiu de uma situação de abuso para outra, né? E é uma situação muito corriqueira na nossa região. Talvez até não veja tanto na nossa cidade, de breve, mas a situação às ribeirinhos é muito complicado. Então, há necessidade da intervenção do Estado, houve através do Conselho, em conjunto com a guarnição da Polícia Militar, que a gente vai nos locais e tenta resgatar esses menores que estão praticamente são sequestrados por uma vida, por um meio de sobrevivência que ele tem que se agarrar até para poder se manter, para se manter vivo, né? Questão de alimento, essas coisas. Então, quando a gente entra com o Conselho e entra com a Polícia Militar, a gente tenta dar uma resposta. A gente está indo em todos os locais, vamos iniciar uma outra fase agora, que é a Operação Filhos da Terra, que a gente vai tentar ir nos locais juntamente com as outras instituições, como a Secretaria de Educação, Ministério Público e nossas guarnições, para dar conscientização para essas famílias. Isso daí é um absurdo, essas coisas que aconteciam, né, que vinham acontecendo, a gente ouvia muito acontecer em breves, e na região isso daí não pode mais acontecer. Então a gente está combatendo direto e eu tenho esperança que a gente torne logo o mais breve possível em números, a gente não pode dizer aceitável, que nenhuma situação dessa é aceitável, mas que pelo menos a gente consiga atender todas as comunidades, que vai passar e dar conscientização para todas essas famílias que sofrem essa situação da exploração sexual, seja por membros da família, seja por indivíduos que moram às proximidades.